último ícone são 3 pontos que estão na direção vertical. Você clica neles e vai aparecer outros ícones. Um desses é também o mesmo balãozinho, que é o balãozinho do bate-papo. E aí você consegue ter acesso. Reforçando também uma orientação já dada pelo nosso querido secretário de administração, em relação aos nossos microfones. Se, enquanto uma pessoa fala, tiverem outros com os seus microfones abertos, nós temos ruídos, temos microfonia, temos problemas, e a escuta fica difícil. Então, é importante que a gente desligue os nossos microfones, que é esse primeiro ícone da esquerda para a direita. Aqueles que, por algum motivo, precisarem se ausentar em algum momento, não esqueçam de fechar as suas câmeras também, que é esse ícone aí que a gente já vê que é uma câmerazinha, que da esquerda para a direita é o terceiro. No meio, esse telefone em vermelho, virado para baixo, você aperta nele, você sai da nossa reunião, você desliga, certo? Bom, vamos começar. No momento, eu tenho aqui escrito Júlio Photoshop, Eva Maísa e Jacilene. Se eu esqueci alguém, por favor, sinalize para mim. Daniel, boto Moacir Cabral também. Seu Moacir, certo. E aí vocês podem ir sinalizando no bate-papo. Sandra e Herbert. Sandra Lima, né? É. E Herbert. Ok, gente. Eu também, Daniel. Bom, Carlos, queridos, se na primeira fala de vocês não conseguirem falar tudo que gostaria, não se sentirem assim completamente contemplados, não tem problema, não se desespere. Podem se reescrever. Agora, nós temos dado preferência a escutar todo mundo que ainda não falou. As reescrições ficam sempre para o final, porque a gente tem que dar prioridade a fazer uma escuta o mais ampla possível, certo? Então, eu já passo a palavra para o nosso querido Júlio Photoshop. Boa noite a todos. Seu Moacir, quanto tempo? Doutora, prazer estar com você. Herbert, também um prazer. Então, gente, eu sempre tenho tocado naquele grande assunto que o esporte tem uma força tremenda, né, como ferramenta preventiva, né, na questão de saúde, né? Então, eu acredito sempre no investimento do esporte nas crianças de base, né, e criar uma sociedade com hábitos mais saudáveis, né? E eu acredito na transformação das pessoas através do esporte. Eu faço parte de alguns grupos internacionais e essa semana, como todos sabem, mês de maio é o mês do Maio Amarelo, né, de prevenção da questão dos carros nas ruas, né? E a gente tem discutido muito em reuniões globais a questão de criar ruas mais seguras, né? Principalmente onde a gente vê muita gente, muito carro ao mesmo tempo, né? Circulando ao mesmo tempo. Então, existe um projeto que eles estão trabalhando esse ano chamado Streets for Lives, que é ruas para a vida, né? E isso toca no sentido de a gente criar espaços mais seguros, com velocidades em torno de 30 km por hora, nessas regiões onde a gente tem uma mistura de trânsito e pessoas ao mesmo tempo. Então, criarmos áreas, principalmente no centro de Camaragibe, áreas mais seguras, né? E não sei se a doutora se lembra, o ano passado, durante a campanha, a gente levou uma carta de compromisso para que ela pudesse avaliar, né, e pudesse observar o que seria bom para que a gente pudesse estar aportando naquele dado momento, né? E eu volto a trazer novamente alguns questionamentos, que foi a questão da gente rever o plano diretor do município, no sentido da gente trazer ruas mais seguras para a nossa cidade, limitando a velocidade em algumas áreas, né? E também a questão da gente trabalhar um plano de cicloviário, né? Das bicicletas. Porque onde a gente coloca... quando a gente cria um espaço para a bicicleta, a gente diminui o espaço para os carros. E, consequentemente, a tendência é diminuir também a velocidade dos carros. E, quando a gente cria espaços mais seguros, indiretamente, a gente está diminuindo o número de acidentes
que acontecem na nossa cidade. Então, eu acho que essa revisão do plano diretor de mobilidade, né, passa muito por essa questão da gente buscar índices melhores e cada vez menos acidentes na nossa cidade. Além da questão da gente criar ciclovias na cidade, que eu sei que é um grande problema, que a nossa cidade tem um grande problema de mobilidade. Mas a gente vai ter que encarar esse problema uma hora, e eu acho que talvez esse seja um grande momento a gente começar a trabalhar com a questão cicloviária, né? A gente criar 3 minutos. Deu, né? Deu 2 minutos já? Mas eu já vou encerrando já. Então, acho que seria interessante a gente trabalhar essa questão de ciclovias, né? A gente discutir junto com o pessoal da mobilidade, né? Essa questão de onde a gente poderia estar começando. Já temos ali em frente ao shopping, uma área ali destinada a caminhadas e ciclismo, mas a gente precisa trabalhar mais. E para incentivar isso, a gente também precisaria passar uma mensagem para a população de quanto é importante o uso da bicicleta, a gente começar a criar bicicletários nos locais próximos a bancos, próximos ao comércio, essas áreas que são mais utilizadas, né? Para que a gente possa estar fazendo como é que eu vou dizer assim, criando situações, né, melhores para as pessoas, inclusive até citando calçamentos, né, próximo dessas áreas de ônibus, né, estações de ônibus, a gente melhorasse o calçamento das ruas. Eu acho que foi, não sei quem falou na semana passada sobre essa questão dos calçamentos na cidade da gente, somente no centro ali a gente dá uma melhorada na questão do calçamento, porque é quase que impossível se caminhar. Uma mulher, por exemplo, que queira andar de salto, ela não consegue andar na nossa cidade, somente ali no centro, por conta de muita irregularidade no calçamento, né? Então, acho que ficaria mais ou menos por aí, a gente criar espaços, tentarmos, né, buscar espaços mais seguros para a nossa cidade, criando um espaço maior para as bicicletas, né, que é um transporte ativo seguro, sustentável, né? Principalmente esse grande problema que a gente tem hoje da questão ambiental, né, de proteção ambiental, a diminuição dos carros nas ruas, diminuição da poluição, né? Então, é muito bom o Camaragibe começar a trabalhar essas ideias. Eu sei que é uma dificuldade muito grande por conta da questão geográfica da nossa cidade, mas esse vai ser um questionamento que a gente vai ter que resolver. Beleza, pessoal? É isso que eu tenho para hoje e espero que essa noite seja uma noite muito boa para que a gente possa trazer situações muito positivas para o futuro de Camaragibe. Ok, gente? Um abraço, uma boa noite. Ok, Júlia, obrigado. Gente, vamos só tentar nos ater ao tempo. E vocês perceberam que antes o Rangel está nessa responsabilidade de quando a gente passar o nosso tempo, passar os 3 minutos dele avisar, tá? Então não fiquem chateados. Fique com raiva de mim não, viu? Não fiquem chateados com o nosso companheiro, nem com o restante da equipe. É só para permitir a fala de todo mundo. Daniel, me escreve aí, por favor. Está escrito hoje. Está escrito. Eva Maísa. Ei, olha, tem um Maragibe tão bom, cara, que faz uma linha de ciclismo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu sou Eva, moradora aqui do bairro da Tabatinga. Faço parte do conselho escolar, onde represento os pais. E queria ver como poderia ser a questão da água no CEMEI Judite. Ótimo. Se teria uma possibilidade de fazer um poço, porque, como é que se diz? É muito trabalhoso. Todo mundo sabe que trabalhar com crianças é bem puxadinho. E, tipo assim, quando não tem água, é pior ainda. Aí eu não sei se é bem com a Secretaria de Educação, se é com a Secretaria de Obras, se é uma parceria entre elas, mas essa possibilidade de ter um poço no CEMEI Judite. E um outro ponto que eu tenho é aqui um lixão, em frente à Assembleia Alfredo Lisboa, aqui em Tabatinga. Onde tem a coleta, tem, mas tipo, se tem a coleta e não tem a conscientização com os moradores, não vai adiantar nunca
ter a coleta. Porque, tipo, se recolher o lixo hoje mesmo já fica cheio de lixo. A questão não é só o lixo, porque colocam metralhas, aí se junta metralhas com lixo e não dá nem para passar um carro várias vezes aqui na rua. Aí os 2 pontos que eu teria para falar era justamente esse. Com relação à conscientização dos moradores aqui, com relação ao lixo, e a possibilidade de ser feito um poço na creche Semeia Judite, aqui em Tabatinga. Obrigado, Eva. Jacilene. Boa noite, prefeita. Anderson, valeu por ter me convidado, viu? Certo, Jacilene. Eu vim falar sobre o acesso ao núcleo de reabilitação. Eu trabalho lá no núcleo de reabilitação, em Aldeia de Baixo, loteamento de São Paulo. Então, os pacientes, a maioria, 70% dos pacientes, se queixam do acesso. O acesso, ou eles descem em frente à escola técnica, ou descem bem depois da entrada do núcleo de reabilitação. Então, todos os dias se queixam lá para a gente na recepção, que o acesso é ruim, tem paciente que quer desistir porque é muito difícil. Então, eu acho que deveriam tentar ver um transporte que entrasse ali naquele bairro, como era antes. Antes ele tinha uma Kombi que era via loteamento de São Paulo. Então, acho que deveria de repensar nisso aí, voltar transporte público para o loteamento de São Paulo. Só isso. Ok, Jacilene, obrigado. Tá. Seu Moacir. Boa noite a todas e a todos. A gente está falando Moacir Cabral, representando o Instituto São Jorge, aqui do bairro da Tabatinga. Tem uma luta que nós estamos sempre levantando essa bandeira, que é uma bandeira que é muito difícil, mas é um sonho que eu espero que a nossa cidade, com certeza a nossa prefeita, né, que está nos ouvindo, boa noite, prefeita, o sonho é que a gente um dia venha ter escola com tempo integral. Eu acho que a nossa cidade deve trabalhar muito isso, porque a educação é prioridade para um futuro promissor para todas as famílias, junto com seus filhos e netos. E a outra chama-se saneamento básico, cuidar do saneamento da nossa cidade, porque isso evita um monte de doenças, várias doenças que acontecem através da falta do saneamento, né? Coisas mais simples, como seria também aqui a regularização das calçadas. Hoje você tem que andar na rua porque as calçadas, ela toma um espaço, fica totalmente desnivelada, isso gera um problema muito grande para a gente que é perfeito, imagine para aquelas pessoas que têm, são pessoas especiais, né? E também dá uma atenção às lombadas, porque a gente observa que as lombadas elas não têm regulação para isso. Então, teria que ter um meio de regularizar as alturas e as formas que essas lombadas devem ser feitas. E desejar a todos que estamos juntos uma boa noite e vamos continuar com a reunião, que está ótima. E, para mim, melhor ainda, que eu aproveito a reunião e ainda estou jantando. Isso, para mim, é excelente. E vocês são nossos convidados. Uma boa noite. Que coisa boa, seu Moacir. Obrigado. Sandra Lima. Sandra? Sandra? Bom, Sandra pode ter tido algum problema agora. Enquanto ela volta, a gente passa para Herbert Tejo, que está representando o Fórum Socioambiental de Aldeia. Boa noite, prefeita Nadege. Eu não a tinha saudado ainda, já saudei os demais. Veja, 2 minutos é muito pouco, né, para a gente tratar a questão de uma certa complexidade. Eu vou tentar sintetizar o mais rápido possível.
Mas o que eu destaco, né, como nós estamos discutindo a RPA 4, na qual a aldeia se insere, e a aldeia tem uma característica interessante, porque ela é o território que eu estou falando, né? Eu acredito que é praticamente metade do município, né? E é uma área com bastante recursos ambientais, né? Ativos ambientais. Então, eu queria destacar o seguinte, e até como uma colocação para reflexão, e até ouvir um pouco a prefeita sobre esse ponto. Bom, o ponto principal é a questão da mobilidade. A mobilidade num território onde nós temos uma estrada que praticamente é uma estrada, é uma rodovia estadual, mas com característica de avenida em vários de seus pontos. E nós desenvolvemos aqui em Aldeia um projeto que se chama, um projeto, a nosso ver, estruturador para o município, que se chama a Estrada Parque de Aldeia, onde prioriza a mobilidade e a acessibilidade, né? Prioriza o pedestre e prioriza as ciclovias. Normalmente a gente só pensa carro, né? Mas a gente tem uma área, o colega já tinha falado anteriormente, com a questão da mobilidade, se utilizando, por exemplo, de bicicleta, mas utilização de bicicleta não apenas para o deslocamento ao trabalho, à escola, isso é extremamente importante, mas também como um atrativo de ecoturismo para o município de Camaragibe, né? Porque quando a gente pensa a Estrada Parque, a gente pensa numa conexão ou numa extensão do Parque de Aldeia ao longo da estrada. Isso é um projeto que, assim, todo mundo que vê, né, o cenário político, as lideranças políticas se encantam, mas nessa brincadeira faz 5 anos que nós estamos e a gente não consegue progredir. E talvez a gente não consiga progredir porque, diz um ditado popular, que se tornou um ditado popular, mas falam que é até uma citação de Voltaire, eu nem sei se é bem, é que o ótimo é inimigo do bom. Tá? Então a gente não começa nunca porque a gente não começa por algum lugar, né? E a gente já propôs. A gente quer apenas, por exemplo, 1 quilômetro que liga as escolas públicas, ali que ficam no quilômetro 10, a Torquato Castro e a Tito Pereira, porque jovens se deslocam, né, aquela comunidade muito, muito grande, talvez a maior comunidade de aldeia que é Veracruz, se deslocam para estudar ali, e estudam e se deslocam correndo risco de vida. 3 minutos. Tá? E assim, então, acho que esse é um ponto central. O outro ponto central são os acessos vicinais. Camaragibe tem um metrô e tem uma comunidade aqui em cima que não consegue utilizá-la porque não tem como chegar lá. E cada vez mais fica difícil sair e entrar em aldeia. Então, tem potenciais de rodovias vicinais, ou de estradas, desculpe, vicinais, como o Burralho, por exemplo, né? Você sai no quilômetro 7 e você é jogado dentro de Tabatinga, por exemplo, né? Ou você sai ali no Pau-Ferro, ou no Parque Cedros, e é jogado atrás da prefeitura, praticamente a alguns metros do metrô. Então, assim, eu acho que o município tem que... a gente está falando de 4 anos... Como é que vai tratar essas questões, ou se está pensando em tratar essas questões? E por fim, prefeita, eu gostaria também, sim, e com detalhe, essas estradas, na nossa compreensão, pelo território, pelos ativos ambientais que existem, tem que ser pensada sem asfalto, tem que ser pensada com paralelepípedo, né? E tem que ser pensada como estrada-parque, onde também o pedestre, mesmo que ele compartilhe o espaço ou o ciclista, tem que ter realmente também controle de velocidade. E, por fim, o ICMS ambiental. O ICMS ambiental, ele canaliza um certo montante de recursos para o município em função da presença no município da APA de Bibiribe. Então que se pense ao longo desses 4 anos em utilizar o ICMS ambiental, os recursos do ICMS ambiental, para o desenvolvimento de soluções ou de aplicações em, por exemplo, reconstituição de matas ciliares, corredores ecológicos, né? Então, numa velocidade gigantesca, essas são as contribuições que a gente vai tentar redigir e colocar para vocês na gestão. Obrigado pelas contribuições, Herbert. Sempre bom escutar a sua fala e compartilhar com você esses momentos de construção. Você pode se reescrever também.
Agora, as restrições eu estou colocando lá para o final para a gente poder escutar aqueles que ainda não falaram. Mas eu sei que é pouco tempo diante de tanta coisa. Sandra Lima. Boa noite, né, a todos. Apesar de não morar em Tabatinga, mas recentemente eu fui fazer um trabalho aí e vi uma dificuldade muito grande naquela área do Córrego de São Jorge, que pega já Ostracil. E tem ruas lá que não tem acesso para os moradores saírem e nem a gente teve acesso de chegar em determinadas casas. Então, eu gostaria que colocasse no plano da região 4 a questão do muro de arrimo para essas ruas. E pega ali o finalzinho da rua São Jorge, indo para o lado da Ostracil, já pega aquela parte da antiga fábrica que chamava Rebecal. Eu não recordo o nome das ruas agora, mas muitas delas estão precisando ser feitas muro de arrimo, inclusive acesso para os moradores dessas ruas. Ok, Sandra, obrigado. Carlos. Boa noite. Boa noite. Então, está saindo a imagem? Está, a imagem e o som. Estamos te vendo e te escutando. Boa noite aí. Boa noite, doutora, para todos. Eu gostaria de falar a questão de que a Camaragibe está crescendo em todo, né? E, principalmente, eu não moro em Tabatinga, na região 4, eu moro na região 2. Aí, questão de exames, que a demanda eu sei que é grande, mas que a doutora pudesse olhar mais um pouco, questão de datas, que tem vezes que você faz o exame e passa mais de meses para o pessoal do posto pegar. E tivesse como abaixar no máximo um mês ou menos, porque tem gente que tem uma emergência, aí não consegue marcar naquele prazo. Aí tem vezes que passa 3 meses, 2 meses, 4 meses, aí fica difícil. E a questão também, a gente teve uma conversa no Santana, há um tempo atrás, é uma construção de um SEMEC na região 2. Se poderia construir em curto tempo, questão assim, para desafogar as outras regiões, né? Feito o SEMEC do centro, de Tabatinga, porque como a região 2 está crescendo muito, aí vai tudo para o centro ou para o de Tabatinga, aí outras regiões ficam supercarregadas, né? Ou então construção de posto de saúde, no caso, para desafogar mais algumas regiões que estão precisando. Eu sei que a epidemia está deixando a gente meio assim com uma desatada, mas seria um olhar assim a mais pela comunidade em si e ajudar muita gente que está precisando, viu? Eu agradeço muito pela oportunidade, uma boa noite aí para vocês, para a doutora. Obrigado aí pela atenção. Obrigado, Carlos. Luciana Maria. Luciana. Bom, vamos seguir com Cecília. Olá, boa noite a todos e todas. Conseguem me ouvir? Conseguimos. Boa noite. Ok, fico muito feliz com essa iniciativa. Acho que isso realmente é importantíssimo e vou tentar fazer o bom uso dela. Eu tenho alguns pontos aqui que eu gostaria de falar. O primeiro deles, eu acho muito importante que a prefeitura faça um treinamento com os funcionários para que exista, né, uma sensibilidade, como a gente está vendo aqui nesse momento, de tratar bem a comunidade. Eu tenho usado alguns serviços da prefeitura que têm deixado muito aquém esse tratamento, né? Então, recentemente, por exemplo, um profissional da prefeitura, a partir do momento que eu coloquei mais algumas dúvidas para ele, ele me respondeu assim: olha, eu não tenho mais tempo para falar com a senhora, porque eu tenho muito o que fazer. Então, assim, o funcionário tem que entender que esse muito o que fazer, inclusive, é atender um cidadão da prefeitura. Estou dando um pequeno exemplo, mas eu teria vários para dar nesse sentido. Então, eu acho que é realmente uma coisa que não é um caso ou outro, né? Eu tenho, por exemplo, dado carona muitas vezes para pessoas que são atendidas no posto de saúde do Burralho,
tem até muitas coisas boas, né? Está tendo agora a vacina da Covid, isso é muito importante. Mas quantas vezes eu dou carona para mães carregando o filho no colo, correndo o risco de ser assaltada, e isso já é um outro ponto, né? A segurança pública nessa região da Estrada do Burralho, e indo ali para o Céu Azul é muito complicado, a gente não tem o direito de andar na rua porque pode ser assaltado. Então eu dou carona para essas mães para elas poderem ser atendidas, aí chega lá, espera 2, 3 horas e o médico não foi no dia que era para ir, né? Então esse é um outro aspecto. Então já falei da questão do atendimento ao cidadão, né? Da segurança, principalmente nessa região da Estrada do Burralho. Aí uma outra coisa importante, a Brigada Ambiental é uma iniciativa importantíssima, mas ela precisa estar mais bem equipada e treinada para atender o cidadão. Então, eu vou contar uma situação. Precisei de denunciar para a Brigada Ambiental um incêndio à mata nativa. Aí a pessoa da brigada quer que eu diga para ela o nome da rua, o número e o nome da pessoa que está colocando fogo. Isso é impossível para quem conhece o contexto de aldeia. A gente não tem número de rua aqui. A gente tem na estrada tal, na chácara tal, a tantos quilômetros de tal ponto de referência. E aí a pessoa que me atendeu disse que essas informações não eram suficientes. Eu falei, a senhora quer que eu vá lá perguntar para o moço que está colocando fogo qual é o CPF dele? Né? Então, assim, precisa de ter uma coerência. E aí eu falei com ela, eu posso mandar para a senhora o localizador por WhatsApp? Ela, não, mas a gente não usa o WhatsApp. Então, precisa realmente melhorar, né, esse atendimento. E aí, por fim, eu gostaria de falar que no último dia 9 de abril, eu estava com uma reunião marcada com a prefeita para falar sobre ecovilas, né, sobre empreendimentos e ocupação sustentável do território. Aí, naquela ocasião, a prefeita teve uma outra situação que ela precisou desmarcar, e até hoje eu estou tentando com Stephanie remarcar essa reunião e estou ansiosa para conseguir, porque eu acho que o outro ponto importante é a prefeitura conseguir trazer formas de incentivar a ocupação sustentável do território, porque os entraves são tão grandes para quem quer fazer isso, que aí as ocupações acabam sendo irregulares, porque é dificílimo fazer uma coisa regularmente, né? Então, a gente está há mais de 7 anos tentando aprovar uma ecovila para o território de aldeia, que seria uma coisa muito importante, mas são muitas e muitas dificuldades que o cidadão comum tem de fazer isso. Então, essas são as minhas colocações, muito grata e boa reunião a todos. Obrigado, Cecília. Obrigado por trazer tantas questões, especialmente a das queimadas, que afeta tanto a gente que morou na RPA 4 ou na RPA 5. E de difícil solução. Essa identificação é difícil para a gente, é verdade. Bom, caminhamos agora com Rosileide. Olá, boa noite. Todos me ouvem? Te ouvimos. Sim. Meu nome é Rosileide Machado, eu também sou servidora, moro aqui em Aldeia, e como servidora da saúde, e posso até endossar algumas dificuldades apontadas pela colega Cecília Costa aí, mas entre as dificuldades, mais especificamente da pauta da saúde, eu gostaria de propor a garantia de transporte para visita às áreas de difícil acesso. A realidade, por exemplo, da equipe de estratégia de saúde da família localizada no 80, ela é responsável por dar cobertura à área da Peroba e à área também do que a gente chama do Córrego do Ferraz. E há uma grande dificuldade de fazer o atendimento a essas famílias por falta de transporte para levar as equipes, levar os servidores para a realização do acompanhamento. E isso, em outros momentos, nós já tivemos à disposição esse tipo de serviço. Garantir a cobertura de 100% da RPA por unidade de saúde da família,
com planejamento para as expansões imobiliárias, garantir 100% dos profissionais nas equipes de estratégia de saúde da família, que sejam delimitados de maneira mais clara os marcos divisórios aqui das áreas compreendidas de atendimento pelas unidades de saúde da família, que compreendem a área de abrangência do município, porque nós temos muitas áreas onde há um conflito de entendimento, inclusive até da própria população, onde é Camaragibe, onde é Recife, onde são outras cidades que também estão aqui dentro dessa RPA e mais precisamente da área de aldeia. A definição dos territórios das unidades, levando em consideração as características peculiares da RPA. E eu gostaria de, mais uma vez, frisar a questão de aldeia, porque nós temos, por exemplo, mais uma vez me reportando a realidade do 80, o atendimento prestado à população de Ostracil na unidade do 80, e que está geograficamente muito distante e bem inacessível para quem mora lá na comunidade de Ostracil, que vai depender de uma condução para adentrar a 80, quando a Ostracil está bem ali às margens da estrada de aldeia. E a definição, a viabilização de acesso a exames, porque aí nós temos outra realidade aqui 3 também, minutos. Principalmente para a região de aldeia, que é a dificuldade da população em se deslocar para a realização de exames que muitas vezes são solicitados pelas unidades, mas ela tem essa dificuldade em chegar até o serviço para a realização do exame. Obrigada, boa noite. Boa noite, companheira. Irmão Jorge, da Tabatinga. Boa noite, meus camaradas. Meu amigo Daniel, que está à frente desse trabalho belíssimo. Meu presidente de partido, Angel, minha prefeita, secretários e demais. Olha, tinha muita coisa para abordar, mas o tempo é muito curto. Eu vou ser breve, né? Eu fiz uma visita ao SEMEC, andaram criticando o SEMEC, que não tinha isso, que não tinha aquilo. Eu visitei, conversei, sofri um acidente no dia, fui atendido, conversei com a diretora, me mostrou sala, conversou, fui bem atendido pela Beth, me mostrou como está o SEMEC, me falou os médicos que tinha, os dias, tudo bem com o SEMEC. Visitei a creche, né? Conversei com a diretora da creche, Ana, e ela falou que não é fácil lidar com 400 crianças, com respeito à alimentação, educação, estava tudo bem. Ela falou para mim que a creche está precisando de umas pequenas reformas e de um poço. Quando falta água, é a maior dificuldade para dar banho nas crianças, que tomam banho 3 vezes ao dia. Então, ela disse, Jorge, se você participar de alguma reunião que poderá falar sobre isso, fale, porque a dificuldade, quando falta água em Tabatinga, né, é uma das coisas que, durante minha campanha para vereador, eu batia muito a falta d'água em Tabatinga e a degescência. E eu disse a ela que na reunião eu vou falar com respeito a fazer esse poço, né, para que já começa as aulas no mês de agosto, né, talvez, provavelmente, e ela vai ter dificuldade com respeito à água. Então, minha nobre querida prefeita, tem essa visão especial para a nossa creche, né? São 400 crianças, fora pai e mãe, né? Esse pessoal depende dessa creche. Outra coisa é limpeza urbana, né? Os pessoal, a coleta está boa, tá, mas nós temos aqui, de frente ao Colégio Nelson Chaves, o pessoal coloca lixo na rua. O que seria, o que eu daria uma solução, o que eu diria é que a empresa urbana que lida com o lixo deveria colocar uma caçamba, né? Uma caçamba ali para todos os lixos, o pessoal que vem do córrego, de andorinha, os comerciantes, colocassem dentro daquela caçamba. E o caminhão viesse depois pegar aquela caçamba, né? Já ia ajudar muito, porque os cachorros viram o lixo e é maior, é uma das coisas. Outra coisa, essa semana nós perdemos um jovem aqui em Tabatinga, muito querido no bairro,
né? Tabatinga está de luto, aonde foi com respeito à depressão. Eu acredito que os postos de saúde, a Secretaria de Saúde, deveria fazer uma campanha com respeito à depressão, porque o crime por arma de fogo, né, é alto a nível de Pernambuco, Recife em geral, né? A doença COVID-19 está matando muito, mas a depressão ela mata. No mesmo nível de violência com arma de fogo, acidente de trânsito e doenças como nós estamos vivendo a pandemia. Então, eu gostaria que a nossa querida prefeita, por ser uma médica, né, e ela tivesse mais uma visão e um carinho para com as pessoas com depressão. Eu tinha uma filha que passou por isso, eu sofri com ela, foi 3 tentativas de suicídio, né, e, graças a Deus, ela deu a volta por cima, né? Está morando em Minas, deu a volta por cima. Mas o jovem que se matou agora há pouco, aqui em Tabatinga, muito querido da gente, Caio, senti muita perca dele, foi depressão. Ele já vinha sofrendo com isso. Então, 3 minutos. Peço com o maior carinho para a nossa prefeita ter uma visão para as pessoas, meu prefeito, que têm depressão. Demais, eu agradeço. Essa reunião está sendo de muito proveito, muito bom para a nossa cidade, nosso bairro. Tabatinga precisa ter uma atenção melhor em vários aspectos, né? E sem mais, eu agradeço, né? Entrei, é bom ver vocês aí, cada um de vocês, e vou estar aqui atento, ouvindo todos vocês. No finalzinho, vi o resumo do nosso prefeito. Obrigado, boa noite, um cheiro de coração para todos. Irmão Jorge da Tabatinga. Obrigado, irmão Jorge. Ana Cláudia. Boa noite a todos, boa noite, doutora Dege. Mais uma vez, né, estou gostando muito dessas reuniões que nós temos, né, desde a semana passada. E uma coisa que eu fiquei me perguntando, né, que há 7 anos nós moramos aqui na comunidade, né, já fui a várias ouvidorias, né, como a projetos especiais, a Prefeitura em Movimento, né, a gente levando a nossa demanda da nossa comunidade e até agora pouca coisa que foi feita, né? E dá uma sugestão também devido às coisas que estão acontecendo na nossa cidade. Tem muita ocupação, né? Tem muita gente chegando de fora para morar aqui no nosso município e que ainda não estão registrados como cidadão de Camaragibe, porque é dificultoso trazer as documentações para cá, né? Que aqui as pessoas sempre me procuram para trazer o SUS, né? Trazer o título de eleitor, mas com essa pandemia está complicado. Já era complicado antes, agora aqui está mais complicado, né? Porque tem muitas famílias chegando de fora, né? E está precisando se regularizar aqui no nosso município. Porque tanto é bom para a pessoa poder ter a voz ativa de pedir ajuda à prefeitura, como é bom vir verbas, né, do governo para cá, para o nosso município, né? Regularizar essas pessoas que moram aqui na ocupação, que eu moro aqui na ocupação João Paulo II, né, aqui na Carme Marighella. Então, é muito dificultoso, porque a gente aqui não temos comprovante de residência, né? O TRE não está aceitando declarações de associação, aí fica dificultoso a gente regularizar a nossa documentação para cá, para Camaragibe. Eu, como fui antes, cheguei antes, logo no começo, eu tive a facilidade, já trouxe tudo para cá, trouxe o meu e da minha família, né? Mas tem demais pessoas aqui que estão com essa dificuldade de transferir para cá, porque é pessoas de fora. E tudo que tem que se resolver, né, tem que ir para fora para se resolver. E eu sempre falo com eles, disse, olha, para você resolver alguma coisa aqui, você tem que também ter que estar regularizado. Não é porque a prefeita não faz isso, a prefeita faz aquilo.
Eu digo sim, para a gente cobrar alguma coisa... 3 minutos. Certo, né? Então, eu sugiro que vocês botem no projeto aí também, né? Para regularizar essa documentação do povo para cá, para ajudar a trazer verba também para o nosso município, e que essa reunião que a gente tem, né, toda semana, né, da semana passada para cá, que não fique só em conversa e no papel usar, que saia no papel, né? As dificuldades de toda a comunidade, que eu sei que ela não pode fazer tudo de uma vez, mas que ela dê uma solução, né? Devido às outras companheiras que falou aí dos postos de saúde, das coisas, tudinho, e que estou gostando desse trabalho, que não fique só em conversa, né? Que é bom ter conversa, mas também ter ação. Boa noite a todos e obrigada. Agradeço pela oportunidade. Obrigado, Cláudia. Pegando um gancho do final da fala de Cláudia, um companheiro, o companheiro El, que também está com a gente, esqueci o sobrenome dele agora, perguntou se as reuniões vão até o dia 31. Nós temos recebido muitos elogios nesse sentido, das reuniões, da garantia da participação popular. E aí eu queria dizer a vocês que, em relação ao PPA, a última audiência é amanhã, nesse mesmo horário, é RPA 5. Mas nós continuamos garantindo a participação de várias formas. Nós estamos com um comitê comunitário no Santana, e a ideia é que a gente consiga fundar em outros bairros, a partir do momento também que a pandemia permitir. Nós também estamos com eleições para alguns conselhos, e vocês continuam sempre tendo a prefeitura à disposição, tanto para ir na prefeitura, que talvez não seja o ideal nesse momento, como para nos ligar. Vocês podem entrar em contato também com a ouvidoria da prefeitura. Quem for aí no chat vai ver que um dos nossos representantes da equipe está colocando aí a ouvidoria da prefeitura, onde você pode fazer denúncias, elogios, informação, reclamação e também deixar sugestão, tá certo? Então, se mantenha em contato com a gente e certamente nós teremos outras oportunidades como essa. E a gente fica feliz também quando a gente acerta, quando vocês elogiam, viu? Obrigado, gente. Seguimos com a doutora Franciele. Boa noite a todos e a todas. Nesta reunião, muito ouvimos falar sobre saúde, sobre educação, sobre o direito de ir e vir, de se movimentar durante a cidade, a questão da segurança. E é importante, só que muitas vezes nós deixamos de lado a questão da justiça, a questão do direito à justiça, do direito do cidadão a ter os seus pleitos assegurados de uma certa forma, nem que seja por uma consultoria. O que eu digo é, eu sou advogada já há uns 7 anos e quando eu estou fazendo faculdade, eu tive o prazer de estagiar no Núcleo de Assistência Jurídica, na época, a família, com a coordenação do doutor Adjá, com a doutora Andréa Borba, a doutora Eliane Botelho e o doutor Joaquim Cavalcante. Eu tive a honra de estagiar para eles e foi uma experiência enorme na minha vida jurídica, tanto quanto eu percebi a necessidade que o povo tem de acessar a justiça, que é um direito fundamental ao cidadão. Então, assim, eu estagiei no Núcleo de Assistência Jurídica à Família durante 1 ano e 5 meses, se não me engano, e depois, por alguns problemas, o núcleo chegou a se fechar e até hoje nós não conseguimos reabrir. Então, assim, é de fundamental importância que os munícipes de Camaragibe, eles tenham acesso à justiça. Às vezes, para tirar uma consulta, uma dúvida, muitas vezes para fazer um simples divórcio, para fazer uma questão de guarda, que era o que nós fazíamos, nós conseguíamos afrouxar a defensoria aqui no Fórum de Camaragibe, porque as pessoas tinham acesso. Nós conseguíamos fornecer esse serviço praticamente por dia a mais de 40 pessoas. Então, veja, quantas pessoas eram beneficiadas por ter esse serviço de acesso jurídico aqui em Camaragibe.
Então, assim, é de fundamental importância que a prefeitura se volte a este serviço jurisdicional, porque eu não tenho como mensurar a quantidade de pessoas que me conhecem do núcleo de quando eu era estudante e que ainda me param na rua, e pessoas que me conhecem enquanto advogada e querem que eu tire uma dúvida, que eu explique uma questão processual. E, assim, é imenso, porque hoje o fórum, a Defensoria Pública, ela não consegue atender a todas as pessoas que precisam, tanto quanto na área civil, tanto na trabalhista, quanto na área criminal. O Anderson vai poder falar também com maestria que há um tempo atrás, antes de engravidar, porque depois que a gente vira mãe, vou fazer as considerações finais, depois que a gente vira mãe, muitas coisas acontecem, mas antes nós tínhamos o serviço do consultório popular, que era um projeto meu, a qual eu ia nas comunidades, o Anderson, às vezes, o Anderson me acompanhava também, nós íamos nas comunidades para fazer a prestação de consultoria jurídica de graça. E era muito importante, tinha várias situações. Então, o povo, ele precisa desse acesso à justiça. Então, seria de fundamental importância que a prefeitura conseguisse reativar o núcleo de assistência jurídica, que seja apenas para fins civilista ou para fins trabalhistas e criminal. Só para considerar uma questão que é muito... como eu posso dizer, tem uma precariedade ainda, é a questão referente à Maria Brigada da Penha, tanto quanto me corrijam, a Secretaria da Mulher ou é a Casa da Mulher. Porque, contando uma situação pessoal, eu precisei desses serviços por N motivos, e não se teve nenhum tipo de apoio, nem posteriormente não houve nenhum tipo de acompanhamento, nem da brigada, nem tanto da Casa da Mulher. Então, que a prefeitura consiga trazer esses serviços de volta, porque o acesso à justiça é um direito fundamental do cidadão de Camaragibe. Muito obrigada, boa noite a todos. Obrigado, Franciedna. Guga Castro. Boa noite a todos. Boa noite. Eu sou educador social, tenho um trabalho com skate há mais de 10 anos e vi na cidade de Camaragibe a necessidade da construção de um espaço que atenda essa parte da juventude, né? Camaragibe tem um grande número de adeptos do skate. O skate agora é um esporte olímpico e ele ajuda muito na transformação e na inclusão social. Tirando o jovem da rua, ocupando, por ser um esporte diferenciado dos outros, né? E pode ajudar na economia, na promoção da saúde, na urbanização da cidade. Também ele é um esporte que pode ser feito um link entre vários setores da prefeitura, como a saúde, a educação, e outros meios, né? Como outros projetos também de outras esferas, como o governo presente. Além assim já ter aí em Camaragibe vários projetos sociais com skate. E o pessoal do skate aí tem me procurado, pedindo para eu ajudar eles a construir um espaço de lazer que atenda a essa juventude. E outra coisa que eu queria falar, que além de tudo, esse espaço não seria só para o pessoal do skate, é um espaço de convivência social, onde os pais iriam levar seus filhos, as pessoas iriam se encontrar. Há uma necessidade muito grande desse espaço há muito tempo. O pessoal de Aldeia, de Vera Cruz, de Xande Cruz, daí de Vila da Fábrica, sempre está me procurando e falando sobre isso, né? Então, como eu venho com esse trabalho há mais de 10 anos, ajudando outras pessoas, eu venho, através do pessoal daí de Camaragibe que me procurou, a solicitar a construção desse espaço. Além de tudo, o skate agora é um esporte olímpico, né? Já foi muito marginalizado e, pelo contrário, né? Agora ele é um instrumento de inclusão e transformação social. Obrigado a todos, é só isso por enquanto. Obrigado, Guga. Jocilene Valença.
Boa noite a todos. Boa noite. Sou moradora aqui de Aldeia de Baixo, né? Minha filha estuda aqui no Collier, na Vila da... E o que eu venho aqui enfatizar é sobre a comunicação dos surdos, porque meu esposo, ele é surdo, e a gente não tem família aqui, né? E, assim, visando todos os surdos, porque autonomia para eles de resolver seus problemas sozinho. Eu mesmo moro aqui, ele e minha filha, né, de 11 anos, e tudo que é para resolver tem que se resolver ou comigo, ou senão o pai dele tem que vir de Olinda ou a mãe de Igaraçu para poder resolver algumas situações dele. Então, eu acho muito relevante isso que foi colocado sobre a associação, né, dos surdos, porque para eles é muito primordial estar sendo, como é que eu digo, atendido na sua primeira língua, porque para ele tomar uma injeção tem que ir junto, tem que para marcar, para consulta, né, tudo tem que ter uma pessoa para dar esse suporte na comunicação. E a prefeitura, não sei como pode ser feito isso, pode estar dando aí um suporte para essa comunicação acontecer sem precisar de terceiros, para ele conseguir resolver suas situações sozinho. Então, foi essa minha fala, que eu fiz um breve resumo e deixo aqui. Obrigada pela oportunidade. Ok, Jocilene, a gente é que te agradece. Parabéns pela bebê, tá linda, viu? Gabriela. Boa noite a todos e todas. Eu sou conselheira do Conselho Municipal de Meio Ambiente, represento o Fórum Socioambiental de Aldeia. E, bom, nós estamos trabalhando, né, dentro do Conselho, a regularização do Conselho, inclusive visando o fundo, a gente criar o Fundo Municipal de Meio Ambiente, né? Mas a gente, para isso tudo funcionar, a gente precisa que entre nas prioridades do orçamento um maior investimento, né, na estrutura da gestão ambiental do município, principalmente considerando que o município tem pretensão de se tornar licenciador. Então, sobretudo no que se refere a corpo técnico, a estrutura para fiscalização, monitoramento de forma eficiente, a gente precisa que entre, né, nas prioridades do orçamento. E eu quero enfatizar que a gente precisa pensar desde já na estrutura de transparência, né? Que a gente precisa ter um sistema transparente para a consulta desses processos enfim, a gente precisa colocar isso como prioridade também. E aí aproveito para falar do que a gente vem discutindo, né, nesse contexto ambiental. A gente hoje tem um plano de coleta seletiva do município que precisa ser implementado, e então isso é outro ponto muito importante. E a gente também precisa, como o Herbert já mencionou, pensar numa estrutura para proteger e recuperar nossas matas ciliares, nossas nascentes, porque senão uma hora a gente vai cavar poço e não vai encontrar água, né? Que já acontece em alguns lugares. Então, a gente tem que garantir a recarga desses mananciais. Então, por hora é isso. Eu acho que a gente tem que botar o viveiro daqui para funcionar. A gente pode criar um mercado verde muito interessante aqui, investir em capacitação de viveiristas e, enfim, a gente pode criar uma economia muito interessante nesse sentido. Então, por hora é isso. A gente também vai certamente enviar propostas por escrito. Eu agradeço o espaço. Obrigado, Gabriela. Well.
Opa, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Anderson. Francis. Boa noite, amigo. Boa noite, Well. Então, como o meu amigo Guga falou aí, eu moro na cidade de Camaragibe há 36 anos, sou skatista há 23, faço alguns trabalhos com o Guga. No Recife, de skate, não faço aí em Camaragibe. Por quê? A gente não tem um espaço adequado, certo? A praça de eventos de Camaragibe está servindo ali como autoescola, entendeu? Está abandonada, servindo para tudo, menos para esporte. Então é o que eu estou querendo na cidade há, vamos dizer, há 20 anos, é isso. É a construção do espaço adequado para a prática do esporte. Não só do skate, mas assim, o pessoal do patins, o pessoal da bicicross também usa também, pode usar a pista de skate, entendeu? E é isso aí. Sei que a cidade tem muita coisa para resolver, tem várias coisas aí acontecendo na cidade, tal, mas até agora não vi ninguém falar do esporte, porque sabe que o esporte transforma, né? Qualquer pessoa. É um esporte olímpico agora e eu acho que deveriam olhar para essa parte, né? Porque na cidade tem muita quadra poliesportiva. Isso aí tem em todo canto. Futebol você joga em todo canto, até na lama você joga futebol. Skate não, skate tem que ter um local adequado, um piso adequado para andar de skate. Então, eu, como muitos outros skatistas daí, tá saindo da cidade, gastar o dinheiro no Recife. A gente sai da cidade de Camaragibe para gastar o dinheiro no Recife, porque aí não tem um local adequado para o skate. Entendeu? É isso aí. É o que eu tô querendo há 20 anos, isso aí. Já viajei para vários estados atrás de campeonato de skate, realizo campeonato de skate no Recife, mas em Camaragibe, nada, entendeu? Então, Anderson aí já conhece a nossa história, Francis também conhece um pouco também. É isso aí que eu peço que esse ano a doutora dê uma olhadinha melhorzinha nessa parte do esporte aí para ver se agora em 2022 dê certo, né? Então, é isso aí. Obrigado a todos aí. Boa noite a todos. Obrigado, El. Só respondendo algumas questões, que eu acho que a gente já pode colocar aqui para te adiantar. Alguns dias atrás, nós realizamos uma série de escutas com vários segmentos esportivos. Inclusive, houve uma escuta assim como essa, nesse mesmo formato, só com o pessoal do skate, do bicicross, que nós colocamos como esportes radicais. E elas serviram para, além de se colocar todas as questões, mas também como início do processo de retomada para o Conselho Municipal de Esportes, que está a ser retomado nesse próximo mês. Já foi formada uma comissão, a eleição vai acontecer. Quando o conselho estiver montado, a gente passa para aquelas discussões sobre o fundo, sobre o plano, e por aí segue. Estou falando isso porque a nossa secretária executiva de esporte está na escuta também, depois a gente pode te passar o contato para você ter informações mais detalhadas, tá certo? Eu até não sabia, né? Entendeu? Dessa parte aí, porque eu já fui parte de 2 associações aqui e o pessoal que está à frente aí é um pessoal novo, né? Então, eu não estou sabendo. Eu sou o mais antigo da cidade, ativo ainda no skate. Ainda viajo, ainda sou fotógrafo há 12 anos, ainda viajo atrás de campeonato de skate, fotografando, entendeu? Então, eu não estava sabendo dessa parte. A gente... Ô, Wellington, então, a gente entra em contato contigo, tá? Não esquece de deixar o contato aqui no chat. Vou deixar. Beleza, tranquilo. Obrigado. Eu também estava sem ter um número. Obrigado. Ana Valeu, Xavier. Ana Xavier. Tá me ouvindo? Estamos. Agora é minha vez. Boa noite a todos. Ana, eu pelo menos não estou conseguindo te escutar bem. Tá ouvindo agora? Agora sim, fala bem pertinho. Tem que botar no microfone mesmo. Boa noite, prefeita. Sou a gestora da creche da Tabatinga, né? O CME Judite Maria. E assim, como funcionária, como educadora que sou, quando realmente o irmão Jorge esteve na escola, né? Eu digo, olha, não tenho o que dizer ao senhor, pode aí observar toda a escola, mas assim, alguns conceitos que o senhor está vendo, mas a gente vai fazer, até porque
está se fazendo. Então, não tô, né, a gente não está para... não tem como dizer que está reclamando, a gente só agradece, inclusive, né, a educação como está. Com certeza a prefeita sempre à frente, sempre colocando como prioridade, né? Mas... Ana tá cortando o teu som, a gente não está conseguindo entender quase nada. Está cortando muito? Assim. Então eu vou tirar. Vamos ver. Se eu falar assim, vocês escutam melhor? Melhorou bastante. Então eu vou tirar o fone. Achei que o fone era melhor. Então, retornando, quando o irmão Jorge falou, né, foi lá, eu digo, o senhor mesmo pode ver, porque a gente, assim, na pandemia, mas vê que a escola está bem, a gente não tem o que reclamar, e os concessos que tem a fazer, com certeza, antes de iniciar, vai estar chegando, né? Vai chegar em todas as escolas. Mas o que tenho a sempre lembrar é do jeito que ele viu, né? A gente tem 400 crianças já mesmo, e elas são ativas, estão ainda, inclusive, participando, né, das aulas online com as professoras. E aí é uma coisa que a gente sempre vê que é, inclusive, proposta de campanha da prefeita, né? De lembrar, lógico, que a nossa RPA já tem a creche, né? Que é da RPA 4, mas lembrando, eu gosto muito de lembrar, e ela dizia bem, Ana, lembre sempre, assim, formar as creches, abrir creche, tentar, né? Abrir creches nas RPAs. Inclusive, lá a gente acha assim, que fazendo mais uma, que a gente tem uma creche grande e a gente ainda tem o nosso anexo todo lotado. Então, seria, assim, de boa valia, muito necessário, se pudesse fazer mais alguma lá no loteamento de São Jorge, para justamente abrigar o pessoal do loteamento do Ostraci, do loteamento de São Jorge, que é muito longe, para chegar, sobe uma ladeira para levar, só desce outra ladeira. Então, como ideia, né, nossa, seria justamente mais uma creche, eu como educadora. Lembrando que realmente ela tem também compromisso com que todo RPA pede, né, que é creche na comunidade. Uma outra coisa em se falando é sobre a segurança. Eu até soube hoje que, a partir de amanhã, o 20º, ele vai entrar entrar, assim, nos bairros lá, principalmente de aldeia, né, que está tendo muito assalto. Mas ali também, a gente está ouvindo, todo dia que eu chego, tem uma novidade. 3 minutos. De um assalto, né? Então, assim, a gente está de um assalto com alguém, que os meninos, que a gente, às vezes, lá na Tabatinga, a gente já sabe até quem é, mas a segurança é necessário mais afinco, né? Então, eu só queria... Estou falando aqui, mas lembrando também que eu tenho certeza que, a partir de amanhã, a Prefeitura de Camaragibe, junto com o 20º, né, com a Secretaria de Segurança, vai entrar na nossa segurança. Né? Aí, pronto, para terminar, falando dessa problemática que toda a Camaragibe tem da água, eu creio que Tabatinga é a mais precária, que passa muito tempo mesmo sem água. Então, quando as pessoas vêm falar, mas Ana, quando começar essas aulas, como é que vai ser essa água que vocês só vivem levando balde? É o pessoal que pergunta, né? Mas é porque a falta de água, quando passa muito tempo, aí a gente fica dependendo de muito carro-pipa. É custo também, né? Então, a gente fala, o que a Eva falou, que ela faz parte do Conselho Escolar, é que a gente sempre fala, e aí, como é que a gente faz para abrir um poço na escola? Eu disse, vamos atrás de parceria. Aí a nossa conselheira Eva aproveitou a oportunidade agora, nessa reunião, né, para lembrar que até eu também pergunto se a gente consegue, em parceria, abrir um poço até na escola, né? Não estou falando, como o Alex disse, não é uma coisa particular, mas é uma coisa que vai abranger, que a gente recebe as crianças de toda a comunidade para passar lá o dia, que a gente, provavelmente, segundo semestre, a gente vai estar, né, em ativa, se Deus quiser, e essa pandemia diminuir bastante, e aí seria só mesmo a nível de vocês dar um esclarecimento para a gente se tem condições de uma parceria para realmente a gente ter água, ter poço. Aí, como Gabriela falou, muito sério realmente. Muita gente dos córregos, eles abrem poço. E aí deixam até
os entulhos e as metralhas do lado de fora, né? Que aí a Daniel até já conversou de como vai ser essa parte de entulho, que é muito difícil. Então, essa parceria que a nossa Eva falou, tanto do poço, né, como de parceria de conscientização da população, a gente faz com nossos grupos de pais, mas eu também, pode contar comigo para a gente também ir para a comunidade fazer essas parcerias de conscientização também, tá? Acho que era isso que eu queria falar. Ana, obrigado. Gente, são 20 horas e 46 minutos, então, a fim de a gente ter o melhor controle aqui do nosso tempo e todo mundo conseguir fazer pelo menos uma fala e a gente também encerrar as inscrições, porque a gente não pode permanecer aqui até meia-noite. Eu vou falar quem é que está inscrito. Se por acaso você sinalizou que gostaria de falar e não está aqui na lista, é só você sinalizar que eu coloco, tá certo? Bom, estão inscritos Constantina, Plácida, Zenaide, Cleide Lopes, Eliane Medeiros, Galega das Carmelitas e Ailson. Eu esqueci alguém? Se eu esqueci, pode falar. Bom, como não? Daniel, temos ainda... Daniel, temos... Oi, quem é? Seguindo a sua orientação, eu me reescrevi, tá? Certo. Aí temos de reescrição Herbert, Cecília, Cláudio, Rosileide e o nosso amigo Danilo, não é isso? Bom, gente, então eu vou encerrar as inscrições, tá certo? Jace foi a última inscrita aqui. Jace Guimarães, tá certo, Jace. Coloquei você aqui, assim a gente encerra as inscrições para poder fazer a escuta de todo mundo. Constantina. Oi, boa noite a todos. Eu sou a professora da praça. Daniel, parabéns mais uma vez. E prefeita Nadege, todos os secretários envolvidos, minha chefa, meu chefe. Minha gente, parabéns por essa ouvidoria. Está sendo de muita utilidade. Acredito que a prefeitura vai tentar, de todas as formas, fazer com que todos os problemas sejam resolvidos da melhor maneira possível, né? Estamos ainda em época de pandemia, mas estamos trabalhando. E nós, do esporte, estamos aqui para ouvir e tentar, da melhor maneira possível, ajudar a todos, mas todos, do esporte, sendo os skatistas, né, a faixa de ciclismo, tudo isso. As aulas da praça, se Deus quiser, vai retornar em breve, né, que ainda está suspensa. Os corredores, né? Então, com calma, a gente chega lá. Os problemas são imensos, mas não são impossíveis de resolver. E, aos poucos, a gente consegue. Com a força da comunidade e o pessoal da prefeitura, a gente chega lá, se Deus quiser. Estamos na secretaria esperando vocês com suas informações e reclamações, os conselhos, e a gente está aí para o que deve é. Boa noite a todos. Obrigado, Tina. Plácida. Plácida, tu tem que ligar teu microfone. Está desligado ainda. Gente, Plácida é uma das nossas conselheiras tutelares. O microfone só pega, só apertar o... Está fechado ainda. Eu vou te pular e retorno, tá certo. Zenaide. Não, pô. Boa noite, estão me ouvindo, Daniel? Estamos, boa noite. Boa noite para todos. Eu quero parabenizar você, a sua equipe, doutora Nadege, uma pessoa muito bacana, entendeu? E quero pedir para a doutora Nadege ela reparar, assim, o que é que ela pode fazer sobre nossos jovens. Eu moro numa rua aqui no João Paulo II, na comunidade da Marighella, entendeu?
não tem, tipo, aqui na minha rua, nessa rua mesmo que eu moro, Rua Diogo Jacomé, tem 13 crianças, adolescentes, tudo precisando de uma área, assim, de um negócio que coloque eles para trabalhar. Eles precisam, a gente somos de baixa renda, somos pobres, assim, sem ter uma força que ajude nós. E nossas crianças, meus netos, eu tenho 5 netos dentro dessa casa aqui, da minha casa, eu tenho 5 netos. Todos 5, tudo de 14 a 18 anos, tudo desempregado. Não é porque são vadios, não é porque são maloqueiros, é porque não tem emprego, não tem onde eles trabalhar, o primeiro emprego. Então, estou pedindo à doutora que ela veja assim, o que é que ela pode fazer nessa área. Doutora, vocês, eu não sei. O que é que pode fazer, assim, como tipo, se comunicar com Atacadão, vocês que têm uma força grande, que são prefeitos, vereadores, esse pessoal aí, Atacadão, Açaí, que isso aí para a gente. Dona Zenaide? A gente deixou de escutar a senhora. Na outra reunião que teve, que eu falei sobre a água. Eu queria que a doutora Nadege, ela ajudasse a gente, assim, ou procurasse como é que pode fazer, para furar um poço aqui, para fazer um poço aqui, porque a menina falou nesse tempo aqui, de tanto furar poço, daqui um pouco não tem mais água, cantinho. Mas aqui no João Paulo II não tem, só tem 2 poços, pelo que eu saiba aqui, de particular, de pessoas particulares, que pode cavar. Aqui onde eu moro, agora há pouco foi cavado um poço, dá 50 metros de fundura, tem água. Então, se a doutora Nadege podia ajudar a gente nessa água, a gente sofre demais, nós passamos a noite acordada, entendeu? Para pegar um balde d'água. As pessoas tudo querendo brigar um com o outro por causa da água que não tem. Então, se ela podia fazer isso para um poço público aqui, para ela botasse um poço aqui, olha, um poço que doutora Nadege já é demais, que eu acho essa mulher importante demais. Para mim, ela é bacana demais, entendeu? É tão bacana que você veja o tempo da eleição, o tempo que a gente votou. Eu tirei a bandeira daqui da minha porta, da minha casa, da frente da minha casa, faz 2 meses só, entendeu? Então, por que eu tirei? Porque estragou. A bandeira ficou tanto que estragou, entendeu? Com ela e Marconi, entendeu? Eu tirei agora há pouco. Quer dizer que uma pessoa dessa, se eu botei na minha casa, na minha porta, porque eu acho ela importante, entendeu? Eu gosto muito de doutora Nadege. Mas eu queria que ela visse aí um lado de ajudar a gente nessas 2 coisas, que a gente está sofrendo muito por isso aí. É a água, a energia, eu nem falo de tanto sofrimento. Mas eu não vou nem cobrar energia, a gente não tem nem como pagar mesmo. Entendeu? Mas eu cobro isso aí, pelo menos que ela faça um poço aqui. Olha, já pensou, doutora Nadege, toda a vida a gente fala, a doutora Nadege botou um poço nessa comunidade para servir água para nós. Entendeu? Colocou um poço aí, vai ser uma coisa de bom grato. Entendeu? Então, muito, muito obrigado, vocês estão de parabéns. Viu? Vou também falar aqui sobre Cláudia, a diretora daqui, entendeu? Trabalha muito bem. Cláudia, você está de parabéns também. E vocês todos aí, eu amo vocês todos, viu? E a minha doutora especial. Um abraço para todos. Obrigado, dona Zenaide. Cleide Lopes. Oi, está escutando? Estamos, Cleide. Boa noite a todos da reunião. A minha fala a respeito, eu escutei a voz de Júlio, Moacir e Herbert, em cima da mobilidade, da acessibilidade das calçadas, da ciclovia, da chegada à escola. E eu quero ciclovia 4, a Major. E eu fiquei vendo que tem que discutir, sim, o controle urbano é muito importante, mas não adianta a gente ter o sonho da ciclovia, o sonho de chegar à escola, um quilômetro de estrada de aldeia. Está levantada, está aqui em cima. Estrada de aldeia. Só um momento, Cleide. Dona Zenaide, a senhora tem que desligar seu microfone. Agora foi.
Aí, Agora foi. pronto, agora foi. E eu acredito que a gente pode até ter essa vontade de, como falou Júlio, a vontade da ciclovia para o esporte, para andar da bicicleta, isso aí é importantíssimo. Mas, gente, o plano diretor, sem ter no plano diretor a mobilidade discutida, não adianta a gente ficar com essa vontade do que tem da PPA para a mobilidade, para as calçadas, para o controle urbano. Eu sei que a acessibilidade é muito importante no nosso centro da cidade. Nós temos muita dificuldade, sim, mas nós não temos o discutir, a gente não discutiu o plano diretor. Nós temos há mais de, como ele falou, há mais de 5 anos aí que tem o sonho lá em Aldeia, e o plano diretor, se a gente não tem, então acho que nós precisamos discutir também o plano diretor. A PPA é importante, precisamos saber o que é que tem para os conselhos, o que vai ter para a coordenadoria da mulher, que eu já falei isso do Conselho da Mulher, meio ambiente, mas também eu fui já agraciada com a fala de Gabriela, com a fala de Herbert, de outras pessoas aí, que é muito importante a gente discutir meio ambiente, porque a educação é fundamental do munícipe, e o munícipe, querendo ou não, ele é mais educado. A educação está zero mesmo. Então, às vezes, a gente questiona, às vezes, uma situação do lixo, da falta de respeito que o povo tem com o lixo, mas eu falo muito em cima disso aí, porque a educação é essencial. E tem que ter, desde o plano da PPA, eu acho que o que nós vamos ter para isso é muito importante, o que nós vamos ter para isso. Enquanto a discussão do plano diretor, não adianta a gente pensar na ciclovia, na mobilidade, porque nós temos uma ciclovia do shopping quase perto do cemitério, sim, mas aí a bicicleta só vai andar até aí. Nós temos também como é que vamos andar do centro Alberto Maia, de Alberto Maia ao Timbi, do Timbi, porque nós não temos planejamento do plano diretor, nós não estamos para discutir o plano diretor. Já temos mais, desde 2008, que a gente não discute o plano diretor na cidade. E eu acho que é muito importante. Então, eu acho que eu deixo aqui essa deixa de novo, por conta, nós não sempre discutir o plano diretor, não adianta, porque as coisas que todos estão pedindo aí na ânsia da necessidade, porque é muita necessidade, mas também se nós não discutirmos o plano diretor, gente, não vai avançar. Então, eu vou deixar mais o meu ambiente para amanhã, para o encerramento da FPA5, e fica aqui o meu questionamento dos conselhos, da criação do Conselho da Mulher, mais uma vez, para lembrar que é da Coordenadoria da Mulher, e o Conselho do Meio Ambiente, como fundo também tem que ser criado, mas isso aí nós temos discutido no Conselho. Boa noite a todos. Obrigado, Cleide. Plácida. Está ouvindo agora? Agora estamos. Beleza. É o telefone muito usado. Descarregando a bateria. Eu vou ser bem rápida, bem sucinta, porque a gente vem participando das outras. É só para reforçar os demais pedidos. Não sou moradora de Aldeia, mas faço parte da Aldeia como cidadã camaragibense. Vivo a Aldeia, inclusive a parte do caixão ali, é onde eu convivo por conta do Rotary Club. Então, vamos lá. É preciso se ter dentro do orçamento uma política de geração de renda específica também para a Aldeia, porque a Aldeia tem outra realidade. É uma comunidade distante do centro, e uma grande maioria daquele pessoal que está ali são caseiros, doceiras, faxineiros. É tudo mais um trabalho doméstico, uma grande população dali. Então, ali tem que ter um olhar diferenciado para uma política de emprego e renda dentro do orçamento público. Aí vem assim, a questão da implementação das PICs na saúde. Se falou em saúde mental, sempre se fala em saúde mental. A gente sabe que a saúde mental e a saúde é qualidade de vida, não é a ausência da doença. Então, é preciso se implantar as PICs, que já foi aprovada pelo Ministério da Saúde, a academia da cidade na região de Aldeia. É preciso se implementar a academia da cidade, é necessário se implementar, tanto a Aldeia como a área também de Alberto Maia, que a gente sabe que não tem, a área que estiver faltando, as 5 regiões, mas eu falo assim em relação à Aldeia, porque lá tudo é distante e eu vejo que a população lá é muito sofrida nesse sentido. O transporte público não tem o que falar, porque eu acho que já falaram, eu já entrei atrasada por alguns problemas, mas eu acho que o transporte público de Aldeia, eu acho que já foi colocado, eu sei que não está no orçamento do transporte público, mas ele está diretamente na saúde da população de Camaragibe, inclusive da saúde do povo de Aldeia. É preciso que a gestão veja, já foi colocado nas outras plenárias, o transporte de Aldeia. Os limites do município continuam batendo, já foi colocado aí pela menina da saúde, a Cleide do sindicato, mas eu volto a dizer que os limites do município é preciso ser trabalhado, para trabalhar um orçamento público. Eu fazer a minha feira, eu tenho que saber quantas pessoas eu tenho em casa.
Então, da mesma forma, deva ser a cidade. Quantas pessoas a gente tem na nossa casa para que a gente possa fazer o nosso orçamento. E com relação ao fundo, o FIA, o Fundo da Assistência do Adolescente e da Criança, é preciso que esse fundo a população conheça, porque os empresários podem doar. É preciso que o orçamento público do município tenha mais seriedade com a criança e adolescente, que o artigo 4º do Estatuto diz que a criança e a adolescente são prioridade no orçamento público. Eu volto a dizer, criança e adolescente não é prioridade em orçamento público de prefeitura nenhuma, de estado nenhum, porque se não fosse, a situação das crianças não estava agora no caos que está. Então, é preciso que tenha um olhar respeitoso, um olhar de qualidade e também respeitar a lei, porque a lei diz que a criança ela é prioridade no orçamento. E com relação à Secretaria de Esporte, eu gosto muito quando entra o pessoal do esporte, porque quando eu falo de criança, eu falo de saúde, eu falo de esporte, eu falo de mobilidade, eu falo de meio ambiente. Então, falar da criança e do adolescente é falar de todas as políticas. Aí eu voto, Daniel, a Secretaria de Juventude, sempre fico batendo nisso, porque tem no orçamento, tem no conselho, vai ter como direcionar e colocar pessoas capacitadas da área, né? Não pode ser qualquer um, nem pode ser por acordos políticos, tem que ser pessoas que realmente têm um compromisso com essa pasta e sabem... 3 minutos. Essa é a minha opinião. E, no mais, eu queria encerrar, sim, a creche para a região de Aldeia, o Fundeb, a gente sabe, eu sou conselheira do Fundeb, estou observando, então é preciso também que a gestão tenha um olhar para a Aldeia no que concerne a creche e uma política habitacional decente, porque a Aldeia, como o município de Camaragibe, a cada dia as invasões crescem desordenadamente, e isso traz transtorno para a população e para a gestão. No mais, boa noite, muito obrigada e até a próxima junto, tá certo? Classe da Maria Magalhães, direto do loteamento Nazaré, viu? Beijo. Beijo, Plácida, obrigado. E continua com a gente. Galega das Carmelitas. Galega. Ailson, das Quadrilhas. Olá, boa noite, estão me ouvindo? Estamos. Perfeito, obrigado, Daniel, obrigado a todos e todas presentes aqui nessa noite. Bem, então, conforme o Daniel já falou, eu estou aqui representando as quadrilhas juninas de Camaragibe e acho que esse momento é um momento importante de escuta e de diálogo com o governo municipal, sobretudo nesse momento em que a gente está limitado de ações presenciais. Então, estar aqui juntamente com o governo, com a prefeitura, a pessoa da prefeita e todos os demais agentes políticos de Camaragibe, acho que é muito importante. Bem, eu queria, então, começar falando de uma demanda histórica do movimento de quadrilhas de Camaragibe, que é a criação da lei de subvenção. A gente vem pautando esse debate já há algum tempo. A prefeita Nadege, na campanha eleitoral do ano passado, prometeu, diante do movimento de quadrilhas, o envio do projeto de criação da lei para a Câmara de Vereadores, e até hoje esse envio não foi feito, né? Parece que não chegou na Câmara de Vereadores. Então, a gente, em nome do movimento de quadrilhas de Camaragibe, que mobiliza aí centenas de jovens e adultos da cidade, a gente queria demandar, então, da prefeita o envio do projeto para a Câmara de Vereadores. E, prefeita, seria muito importante para a gente se a gente conseguisse caminhar com isso e ter essa lei aprovada ainda no mês de junho de 2021, para que a gente pudesse garantir, portanto, a existência da subvenção para o ciclo junino 2022. As quadrilhas foram extremamente prejudicadas com esse processo pandêmico e, enfim, serão 2 anos, portanto, sem fazer quadrilha junina, e a retomada do movimento vai depender também da colaboração e da ação do poder público municipal. Segundo, eu queria aproveitar a oportunidade para demandar, portanto, enfim, solicitar à prefeita uma sensibilidade no sentido de promover enfim, ações agora no ciclo junino 2021, de forma que as quadrilhas possam, de alguma forma, trabalhar, fazer atividades para garantir, portanto, uma sobrevida e a preservação do funcionamento desses grupos juninos localizados em Camaragibe, sobretudo porque nós estamos numa cidade, enfim, popularmente conhecida como cidade dormitório, e fazer cultura popular na cidade de Camaragibe é muito difícil, e sem apoio do poder público, sem iniciativas que possam efetivamente colaborar para o movimento, a gente está ameaçado aí de deixar de existir.
Bem, então era isso. Eu queria agradecer, portanto, a oportunidade de falar e demandar, portanto, essas duas pautas por parte da Fundação de Cultura e da Prefeitura de Camaragibe. Valeu. Obrigado, Ailson. Bom te ver. E a gente conta contigo também na discussão amanhã da RPA 5, que eu sei que você tem um trabalho de pesquisa aqui na RPA 5. Bom, gente, algumas pessoas retiraram as inscrições. Jaci Guimarães, também Cecília e Rosileide, que estavam reinscritas. Ficamos com Herbert, Cláudia e Danilo. Já que é fase de reinscrição, eu vou pedir para a gente ser mais sucinto, para a gente poder concluir em um bom horário e escutar a nossa prefeita e o nosso secretário. Herbert. Eu só queria falar, eu sou Cecília, eu não retirei minha inscrição não, tá? Tirou não? Ô, Cecília, eu achei que você tinha retirado. Então, depois do Herbert, é você. Desculpe o seu amigo, tá certo? Herbert. Eu queria retomar um pouco o que eu iniciei, mas agora dando um foco mais de encaminhamento. Eu ouvi Cleide bem atentamente e eu tenho a mesma frustração, Cleide. A gente está há muito tempo sem a revisão do plano diretor, mas, infelizmente, não dá para ficar esperando a revisão do plano diretor. Ela não acontece há vários anos e o município tem que andar. Nós, enquanto nação, somos péssimos em planejamento, né? Planejamento estratégico, planejamento de longo prazo, então, não existe. Então, quando a gente está discutindo um plano plurianual, né, que envolve 4 anos, a gente tem sim que dar foco nas questões que podem acontecer. Então, eu quando retomo a questão da Estrada Parque, eu acho que ela é uma obra estruturante e acho que foi uma doação da sociedade civil ao município. Tá? Nós estamos já na 3ª gestão, né, que recebeu esse presente e a ação é praticamente nenhuma. Tá? É como se não tivesse significado. Né? Me parece que agora, pelo menos, houve uma visita da secretária Fernanda Batista, me parece que é uma mobilização do deputado Paulo Dutra, né, concedendo alguma parte de emenda. Nós podemos trabalhar na busca de emenda, o que nós precisamos é de projeto. Tá? E aquilo que eu falei, a gente não precisa de projeto dos 14 quilômetros de Camaragibe, a gente precisa de projeto de 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros, alguma coisa que vá acontecendo e que se torne realidade e que beneficie a população. Porque a gente, bicicleta é meio de transporte. A aldeia é plano, totalmente plano, isso aqui a gente está no tabuleiro costeiro. Tá? Então, é uma questão fundamental de mobilidade. E o que acontece quando a gestão municipal nem adota o projeto, não tem uma alternativa, não adota o projeto que foi presenteado? E veja, não é crítica à gestão, eu falei que é a 3ª gestão já que a gente está submetendo e apresentando o projeto. Mas o que acontece? Tá? Essa não ação resulta numa forma de a população adotar os espaços. A gente vê a frente do parque, está completamente ocupada. Gente, a frente do parque é um espaço público de toda a comunidade, não pode ser ocupada. E eu entendo a questão social, mas a prefeitura também tem que atuar na questão social e resolver o problema da ocupação, dando encaminhamentos para a solução da questão social. Então, eu gostaria de saber, efetivamente, a prefeitura, a gestão, entende que o projeto Estrada Parque ele é estruturador, ele é benéfico para o município, tá? E como é que ela vai conduzir, como é que ela vai tratar isso? E nós, a sociedade civil organizada, nos colocamos à disposição de ajudar. Tá? Nesses últimos anos, a gente colocou mais de 1 milhão de emendas parlamentares para projetos específicos, como a Terceira Companhia, como o parque, como obras para o parque. Tá? 3 minutos. Por que a gente não consegue avançar na Estrada Parque? Porque não falta projeto executivo. Esse é o grande problema. Parlamentar nenhum vai colocar recurso se não tem um projeto executivo. Tá? Então, esse é um ponto que eu queria salientar. E, por fim, eu morei no Burralho mais de 15 anos. Eu passo no Burralho agora, doutora Nandege, ela é exatamente o que era 15 anos atrás. E nós participamos, na época, de um orçamento participativo cuja promessa foi o calçamento e a ligação daquela estrada ali, daquele córrego, a Tabatinga. Era uma reunião como essa, só que ela era presencial, com gestão lá atrás no tempo. Né? Isso frustra. E a gente vê várias vias sendo calçadas aqui, inclusive uma asfaltada, que eu acho um absurdo, mas, enfim, várias vias sendo calçadas, e a gente não sabe qual foi a prioridade que norteou aquele calçamento.
Eu acho que o Burralho é uma prioridade, eu acho que outras vias são prioritárias e precisam ser discutidas. Tá? E a gente não precisa de plano diretor para isso. A gente precisa entendimento com a gestão. Então, obrigado. Obrigado, Herbert. Cecília. Bom, então eu voltei porque me lembrei de algumas coisas bem importantes. Eu estou fazendo parte de um grupo chamado Aldeia Solidária, onde a gente tem buscado recursos, né, para conseguir dar cestas básicas para as famílias que estão precisando. E é um momento muito dramático, tem muitas pessoas passando fome em Camaragibe, tem pessoas que chega a sexta, elas falam assim, eu hoje estava deitada sem saber o que eu ia comer, foi Deus que mandou. Então, eu acho que a gente precisa ter uma estrutura, né, formal para acolher essas pessoas que estão passando fome, seja um restaurante popular, seja uma plataforma online onde todas as pessoas que têm doações possam estar ali, né, consolidando tudo isso para ver se a gente dá conta do tamanho do problema. A outra questão que eu acho bem importante é que a gente está aí às portas com o arco viário metropolitano, correndo o risco de passar dentro da APA Aldeia Beberibe. Eu sei que a doutora Nadege estava na audiência pública essa semana, que foi feita sobre esse tema. Então, assim, o que vai virar Camaragibe se passar uma via expressa dentro das nossas florestas, né? Então, eu acho importantíssimo que a prefeitura se pronuncie contra esse absurdo, né, para que o Estado arrume outra alternativa que não seja essa. E claro que tem várias alternativas. A outra coisa que eu queria falar é que a gente precisa muito mesmo de um sistema de coleta seletiva em aldeia, né? Isso é prioritário. Nós tivemos agora o fechamento do lixão e a gente precisa resolver esse problema. E existe a associação de catadores, né? Eu moro em Camaragibe há 16 anos. Desde que eu cheguei, eu vejo essa luta da associação de catadores para conseguir se manter. Atualmente tem uma no 80, que chama Aldeia Green. Faz uns 3 meses que eu vi eles pedindo alguém, por gentileza, alguém teria um lugar para a gente ficar na estrada de aldeia, ao invés de ir lá no fundo do 80, né? Porque é muito tempo para os carroceiros ficarem empurrando carroça até chegar no lugar de tratar o lixo. Então, eu acho que isso é importantíssimo, a comunidade inteira recebe os benefícios dos catadores e eles precisam ser auxiliados. Não sei como está agora. Não sei se eles conseguiram arranjar um lugar. E, por fim, eu queria falar um problema que me suscita agora com essa questão da Covid, né? A gente sabe que esse vírus ele pode ter vindo dos morcegos. Eu moro em aldeia, eu tenho um galinheiro, e o meu galinheiro é frequentado por morcegos hematófagos. Eu tive que cercar todo o galinheiro com tela, consegui fazer esse gasto, mas eu imagino que essa não é a realidade da maioria das pessoas. Então, a gente tem aí um perigo muito grande, morcegos hematófagos, raiva. Eu andei, inclusive, procurando na literatura e existe relato de galinhas que pegaram hidrofobia. Então, vocês imaginam o que é a gente comendo galinha, produzindo ovos de galinhas que podem estar contaminadas com raiva. E raiva é uma doença que mata, né? Não existe gente que sobrevive a uma doença dessa. 10 minutos. Então, é uma outra coisa aí que eu sei que a doutora Nadege é médica e vai ter um olhar para isso, porque na época eu liguei para a Brigada Ambiental, expliquei o caso, eles falaram assim, mas o morcego está doente? Se ele estiver doente, a gente vai aí, se não, não. Então, assim, é uma falta de sensibilidade, né, do que pode acontecer. Eu acho que o município tem que ter uma forma de monitorar esse tipo de coisa, né, para ver se está tendo uma incidência de raiva muito grande nos morcegos, porque eu estou relatando com relação ao animal doméstico, mas nada impede que esses morcegos também vão diretamente às pessoas, né? Então é isso, gente, muito obrigada e parabéns, né, às pessoas que resolvem dedicar sua vida a uma gestão pública séria. Isso para mim é motivo de aplauso, porque a gente sabe o quanto é difícil, o quanto é sacrificioso para a vida pessoal de cada um ser um gestor público. Então eu parabenizo a doutora Nadege, o secretário Alex Norá, que eu conheço pessoalmente, pessoas muito sérias, né, e que estão aí dedicando uma parte da vida a uma coisa tão importante, né? E todos vocês aí, funcionários da prefeitura que estão presentes. Obrigado, Cecília. Cláudia.
as pequenas ações que foram solicitadas aqui, tipo alguma coisa de mobilidade, algo como poço, algo como coisas pequenas pequenas e que se tornam grandes nesse momento, a gente vai tentar realmente solucionar de acordo com a nossa capacidade de resolutividade nesse momento. Queria dizer a vocês também que hoje eu sou uma prefeita, estou como prefeita da cidade, num dos piores momentos que a gestão pública vive, que é uma pandemia. Uma pandemia essa que fazem 100 anos se passou por isso. E as pessoas não sabem como solucionar alguns problemas. Por exemplo, enquanto a gente estava conversando aqui, o fornecedor que vai trazer 4 respiradores de Minas Gerais, ele disse que não vai trazer mais, porque vai fazer um realinhamento de preço. Então, isso é uma série de situações. Enquanto isso, eu estou com os hospitais superlotados. Estamos atendendo 30% a mais da capacidade que nós temos. Então, tudo isso aí é desgaste financeiro, é desgaste físico. Eu não tenho médico em todas as unidades. Os técnicos de enfermagem, agente de saúde, todos estão muito cansados. É muito difícil. Uma coisa que não foi citada é que para organizar um galpão mais perto, como a gente conseguiu também um caminhão para pegar e facilitar financeiramente a vida deles. Então, a gente precisa avançar mais nisso, precisa. Mas já conseguimos o caminhão, e também conseguimos o galpão. Agradecer a você, Cecília, pelas palavras, que esse tipo de palavra que você falou aí e que vocês falaram também, isso nos estimula, viu, Cláudia, que eu estou vendo vocês, nos estimula a gente correr um pouco mais e oxigena na nossa vontade de trabalhar um pouco mais. E eu queria dizer a vocês que a doutora Franciele, que hoje não está, deve ter cuidado do bebê, que ela tem um bebê novinho, ela lembrou sobre a assistência judiciária. A assistência judiciária do município está sob responsabilidade do nosso vice-prefeito, Délio Júnior, que está carregando isso como um filho, está resolvendo junto com a nossa procuradoria, que já teve que ser favorável, já está com a Defensoria Pública, para que a gente abra a assistência judiciária antiga, aquela que a gente tinha, que foi realmente suspensa com relação ao atendimento. A população cresceu muito, a Defensoria Pública não tem condição de atender a nossa população. Então, Délio Júnior está carregando dos braços essa Defensoria Pública, viu? Então, eu queria também agora, só para a gente encerrar, dizer a vocês que tem muito o que fazer. Tem muita coisa para ser feita. Não consegui responder a todo mundo, porque é impossível, também não vou cansar mais todo mundo. Embora esteja muito bom, mas eu queria deixar aqui uma grande mensagem. Estamos no dia 1º de junho, terça-feira, iniciando uma campanha chamada Campanha de Entulhos. Nós precisamos tirar os entulhos da nossa rua. Então, nós não temos, pela lei municipal de 2010, a gente tem como retirar o entulho da rua e a pessoa assumir a responsabilidade sobre o lixo que ele produz. Então, a partir do dia 1º de junho, estamos com mais de 20 pessoas nas ruas, discutindo com a Câmara de Vereadores, porque a partir do momento que a gente fechou o lixão, nosso lixão, quem viu nosso lixão antes e vê hoje, nós conseguimos cobrir, fazer a primeira remediação. E temos um plano, uma parceria com o governo do Estado, para que a gente possa fazer uma organização alemã, onde eles vão produzir todo o nosso... a organização do nosso lixão, remediação do nosso lixão. Estamos organizando isso, só que a gente não tem mais onde botar entulhos. Ou o povo tira o seu entulho, bota no papa-metralha e ele resolve, o Camaragibe não vai resolver mais, porque eu não vou pagar para que as pessoas levem... Você quebra 3 paredes, bota lá, bota 1 tonelada de lixo e eu vou pagar por esse lixo. A prefeitura vai pagar, eu vou tirar remédio das pessoas, vou deixar de alimentar uma criança numa creche. Não posso. Então, eu queria muito contar com vocês. O lixão que tu falou, companheiro, lá no Nelson Chaves, aquilo ali já foi discutido, mas aquilo ali vai ter jeito, porque a gente vai ter que se juntar e ter jeito. Então, gente, eu queria muito que vocês participassem. Vai participar Secretaria de Planejamento, Infraestrutura, Mobilidade. E essa campanha a gente vai começar. E vai depender do povo para dar certo. Do mesmo jeito que a gente fechou o lixão, está tentando organizar a vida dos catadores, nós temos hoje
a angústia de ter 10 mil crianças fora da escola. Isso não é fácil, não. Isso, às vezes, dá vontade da gente não dormir. Uma criança que está passando necessidade, que a gente sabe que tem pai desempregado, mãe desempregada, a geladeira só tem água, não tem nem luz. Né? Então, tudo isso é angustia, mas a gente tem certeza, como se a gente se juntar, a gente resolve. E regularização fundiária foi uma coisa que Cláudia falou. E eu acho que alguém mais falou sobre isso. E daremos sim, Cláudia, um passo importante. Temos uma parceria com o Tribunal de Justiça, onde temos um convênio assinado e toda uma equipe da Prefeitura, capitaneada pela Procuradoria, Secretaria de Planejamento e Contratos e Convênios. A gente vai, em setembro, entregar os 100 primeiros lotes. Os 100 primeiros lotes da regularização fundiária. E, a partir daí, a gente vai dar dignidade às pessoas. Gente, não vou cansar mais ninguém. Queria só dizer a vocês que foi muito proveitoso, muito bom ouvir vocês. Eu estou encantada, eu estou altamente estimulada e amanhã, pode ter certeza, será um novo dia. Doutora Cecília, amanhã ligam para você para marcar um horário. Agora eu estou curiosíssima sobre todo esse projeto. Muito obrigada. Boa noite a todos. Obrigado, doutora. Boa noite. Secretário Alex, palavras finais. Você tem que ligar o microfone, Alex. E eu desligo. Tem razão. Senhora Prefeita, obrigado aí pela participação e a finalização da reunião. Eu queria agradecer a presença de todos e todas. Eu tenho certeza que as contribuições elas são muito ricas e vai ajudar de maneira muito substancial a formulação desse planejamento de médio prazo. Pegando as palavras do Herbert, já que o setor público não está tão acostumado a realizar planejamento, a gente tem que aprender fazendo. E é isso que a gente está colocando em prática juntos. Ninguém quer ser melhor do que ninguém. A gente quer aprender de forma coletiva, todos nós fazendo juntos, tentando transformar aquilo que nós vamos escrever em ação. Acho que foi a Ana que comentou sobre isso, que é importante. É por isso que esse plano ele vai ter indicadores muito precisos e a partir de 2022 tem todo um projeto de acompanhamento das ações para e passo, para que elas, de fato, sejam avaliadas item a item, não fiquem somente como palavras lançadas ao ar. Eu queria também agradecer ao Daniel pela condução sempre muito boa, Daniel, parabéns. Parabéns ao Anderson e toda a equipe aí que está dando esse apoio para essas reuniões. Amanhã, nós iremos realizar a nossa última reunião da audiência pública do PPA envolvendo a RPA 5, né? E pela manhã os secretários vão estar reunidos na Prefeitura para a gente fazer uma avaliação da construção do PPA como um todo, né? Tentar consolidar já alguma coisa do diagnóstico do município, que inclusive eu deixo em aberto, se vocês tiverem também contribuições a fazer sobre como vocês leem, como vocês veem o município de Camaragibe, a gente pode estar recebendo também essas contribuições. E, então, é isso. Parabéns, agradeço a participação de todos e parabéns pela participação efetiva. Bom, queridos e queridas, amanhã nos vemos novamente às 19 horas. A gente espera vocês. Beijos e abraços para todo mundo. Beijo. Boa noite. Até amanhã. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Boa noite, meu presidente Felipe. Boa noite. Até amanhã. Boa noite. Sandra Lima, Júlio, Danilo, Cecília. Boa noite, gente. Até amanhã. Carlos, abraço. Cleide, abração.